Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre uma tunagem, uma preparação aí, ou reparação, né, desse soprador. O que acontece? Eu tava até finalizando o vídeo dele e eu fui inventar de fazer um teste aí, fui fazer um teste, né? Acabei queimando a placa desse motor. A bancada aqui é de metal e eu vacilei também. Eu tirei a capa dele aqui e acabei encostando essa parte metálica na bancada. Fechou curto e queimou alguns componentes nessa plaquinha. Tinha duas opções para eu resolver esse problema. Ou eu trocava os componentes que estavam sinalizados aqui, que estavam queimados. Tem do outro lado aqui também, queimou uns resistores. Ou eu trocava esses componentes e arriscava ligar novamente, mas provavelmente deve ter queimado mais coisa nessa placa. Ou a segunda alternativa, e que vai até fazer um upgrade aí nesse soprador, é com essa placa geradora de sinal. Ela é uma placa para motor brushless de alta rotação. Eu vou remover toda essa parte eletrônica antiga, né? E vou colocar essa placa geradora de sinal. Ela é uma placa meio que universal. Vou deixar o link dela aqui na descrição, caso vocês tenham interesse de fazer isso. Ela tava nesse termo retrátil aqui. Eu tirei o termo retrátil porque eu vou ter que fazer algumas adaptações nela. Eu vou ter que tirar os capacitores daqui. Eu vou fazer uma ligação deles com um jumper de cabo mesmo, normal, para que essa plaquinha caiba aqui dentro. Uma coisa que eu achei muito bacana nessa placa. Nesse caso aqui, eu não vou usar, que é o seletor de rotação. Por quê? Esse motor, ele tem apenas um sentido de rotação para fazer o vento fluir. Ele gira nos dois lados com essa placa, mas apenas a rotação em um sentido vai gerar a força de vento. E ela também tem esse potenciômetro, que é possível controlar a rotação desse motor. E esse controle de rotação vai ficar muito top. Ele controla desde baixíssimas rotações até altas rotações. E segundo o anúncio, essa plaquinha com um motor de 6 polos atinge 74.000 rotações por minuto. Esse motor, como ele tem apenas 3 polos, vai dobrar. Ele vai atingir essa plaquinha que consegue girar esse motor até 140.000 rotações. É quase que o dobro da potência original desse motor. Ele, quando ele estava funcionando, né? Ele estava com 84.000, 85.000 rotações por minuto. E eu vou fazer essa substituição, colocando essa placa. Vou ver como que eu vou adaptar ela aqui, mas eu vou mostrar todos os detalhes, caso vocês queiram fazer esse upgrade aí num soprador de vocês. Já tirei os componentes aqui da plaquinha, tirei os cabos também. Esses pontos de soldagem, dessa parte aqui que estavam os cabos que vai para o motor. E do lado de cá da placa tem esses terminais que eles também são ligados, eles dão continuidade um lado com o outro aqui, para vocês verem. Aqui já não tem continuidade e aqui tem. Aí eu vou trocar de lado aqui os cabos, vou passar eles para o lado de cá, por causa da posição que vai ficar essa placa. Ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui na carcaça, na parte interna. E eu vou ter que dar uma desbastada no plástico aqui. Eu vou ver como que eu vou fazer isso certinho. Mas eu vou desbastar e já volto para mostrar como que vai ficar essa carcaça com essa adaptação. Já desbastei as duas carcaças, também removi os cabos aqui do suporte de bateria. Desmontei o cabeamento aqui todo, né, para fazer melhor. E aqui como que era? Nesse pedaço aqui tinha um pedaço de plástico que ele vinha aqui e descia nessa parte aqui, e esse pedaço aqui ele era mais estreito. Aí com uma broca de 4 mm, dá pra você fazer em uma parafusadeira. Eu fiz na furadeira de bancada. Coloquei a broca fixa lá e fui mexendo a carcaça na broca. Até desbastar dessa forma que ficou aqui. Do lado de cá eu fiz a mesma coisa também. Aqui pra vocês verem, tinha o plástico que ele vinha aqui e descia. E como eu desbastei, tem espaço pra placa encaixar aqui. Nesse espaço aqui, nesse lado, não precisou de fazer esse desgaste aqui, ó. Porque aqui ele é essa parte que fica o parafuso é mais estreita. Aí a placa coube ali certinho.
Eu desbastei apenas esse cantinho aqui que faz a fixação do nível de bateria, da plaquinha do nível de bateria. Agora eu vou ressoldar os cabos aqui na plaquinha, só que eu já vou aproveitar essa posição dele vindo para cá. Aí os cabos eles já vão vir direcionados para cá, do lado de cá os cabos vão vir direcionados para cá. Dessa parte aqui é o cabo da bateria, né? Vou ligar um positivo e um negativo lá de baixo. Os capacitores, esses daqui, eu vou fazer um jumper e eles vão ficar nesse pedaço aqui, ó. Ficar bem acomodado, bem organizado. Vou fazer todas essas ligações nos cabos e já volto com os detalhes. Bom, pessoal, fiação toda refeita aqui. Os 3 cabos que eu falei para vocês que iam sair do alinhamento, já para pegar, eles vão ficar aqui, né? Eles vão sair desse alinhamento aqui, já vai subir. Ficou dessa forma. Os capacitores, eu fiz a ligação e deixei eles aqui em cima da placa mesmo. Eles estão soltos, mas quando tá tudo fechado, eles não ficam balançando. No terminal da bateria, isolei a parte que eu fiz a solda com 3 camadas de fita isolante de cada lado, tanto no positivo quanto no negativo. E os cabos, eles têm que passar pela frente, aqui ó. Eles têm que passar pela frente da placa. Na hora que eu estiver montando ela aqui, vocês vão perceber o porquê que tem que passar na frente. Essa parte aqui que faz a coleta e meio que comprime o ar para a saída, ela já tinha um furo aqui para entrar os cabos dentro dessa parte, só que eu fiz mais um furo de 5 milímetros para ele jogar o ar dentro da carcaça, porque essa placa não tem refrigeração e ela aquece bastante. E na própria carcaça do soprador eu fiz uns furos aqui na parte de baixo, dos 2 lados, ali também tem os furos. Fiz um furo aqui onde que fica aquelas gancheiras para pendurar em cinturão também, para que essa placa tenha uma boa circulação de ar. Essa placa joga uma rotação bem mais alta do que 100 mil rotações por minuto e ela tem um fluxo, uma pressão de ar muito grande aqui. Aí esses furos aqui vão tirar um pouco de pressão daqui, mas não vai fazer praticamente diferença nenhuma porque essa plaquinha atinge uma rotação mais alta. Dentro da carcaça aqui também eu tirei um pouco desses plásticos que ficavam aqui para fechar mais o cabo, porque aumentou a quantidade de cabos aqui dentro e eu tive que fazer isso para ter mais espaço de passagem dos cabos aqui também. E bem na onde que eu fiz o furo dessa parte preta, eu abri um pedacinho dessa parte de carcaça plástica. Galera, aí aqui assim ó, simplificando tudo, não tem segredo, você vai ligar o positivo da plaquinha no positivo do gatilho, negativo da plaquinha no negativo do gatilho. O suporte aqui, o terminal da bateria, mesmo esquema, positivo com positivo, negativo com negativo. Os cabos que saem da plaquinha, eles têm a ordem, eu vou deixar o print com a imagem da posição dos cabos na tela, e você tem que pegar, se você for fazer nesse modelo de equipamento, nesse equipamento, você tem que pegar a ordem que já tem na plaquinha. Na plaquinha, nos terminais, vai ter as informações, as letras U, V e W. Aí vocês peguem esse mesmo alinhamento de referência aqui dos terminais dos cabos, para você não ter problema, ou fechar um curto, ou o sentido de rotação do motor ficar errado. Esse potenciômetro eu fiz um furo nessa carcaça aqui na lateral e ele vai ficar acomodado ali dentro. Eu vou organizar tudo aqui e vou mostrar antes de fechar como que vai ficar, mas aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Foi o lugar mais adequado, né, que ia ficar parecendo menos gambiarra que eu achei, apesar disso aqui ser uma gambiarra tremenda. E depois eu vou colocar essa bolinha aqui do potenciômetro, né? E ela vai ficar aqui na lateral. Mas aí é isso, eu vou organizar os cabos tudo certinho e já volto para mostrar os detalhes para vocês. Aqui eu acho que dá pra ver de uma melhor maneira como que ficou isso aqui. O furo que eu falei tá bem ali, não sei se vai dar pra ver direito, mas ele tá bem aqui, ó.
Tá tudo preto aqui, não dá contraste nenhum. Os fios parece que vão tampar ele aqui, mas tem essa parte inteira aqui livre. O que que vai acontecer aqui? O ar dessa parte aqui, ele vai ser pressurizado um pouco para essa parte da carcaça, que ele vai passar aqui por dentro, vai passar até por baixo ali dos cabos do gatilho, né? Vai passar por aqui e vai vir direto aqui na placa. Na placa, se vocês olharem aqui, tem essas saídas de ar aqui e aqui, e nessa mesma posição, só que nessa carcaça tem as saídas de ar lá embaixo também. Aí vai ficar dessa forma. Essa chavinha aqui, esse cabinho colorido, ele é daquela chave de seletor de rotação. Nesse caso aqui, nesse motor, não precisa, porque ele só funciona, a rotação faz o vento só girando em um sentido, né? Aí essa chavinha eu vou deixar ela aqui para dentro mesmo. E os cabos que saíram aqui, ó, aqueles cabos que eu falei para vocês que eles tinham que sair por baixo, é a mesma forma que tá esse cabo azul aqui, ó. Eles saem por baixo, vão lá por baixo da placa e sai nessa parte aqui. E esse cabo azul passa aqui por cima. A plaquinha indicadora de nível de bateria ainda continuou no mesmo lugar, cabos também. E esse cabo aqui, que é o cabo do seletor do potenciômetro de rotação, ele ficou praticamente na mesma posição original. E na hora que eu for fechar essa carcaça, eu vou jogar ele aqui, não vai atrapalhar, e vou meio que enrolar esse resto que sobrar dele aqui nesse pedaço aqui. Aí vai ficar esse emaranhado de cabos aqui dentro, mas vai ficar fechado. Na hora que tiver fechado, que tiver tudo finalizado, eu vou colocar essa bolinha desse potenciômetro aqui. Aí vai ter essa saída de ar aqui, ela ficou bem discreta, ficou furinhos bem finos mesmo, de 1,5 mm. Já os furos daqui, eu fiz furos de 2 mm de diâmetro. Aí ficou esses furos do lado de cá, e a mesma quantidade que eu fiz do lado de cá, eu fiz do lado de lá. Eu tentei fazer o mais alinhado possível, mas infelizmente ficou um pouquinho torto, mas tá bom. É uma adaptação aqui para eu não perder essa ferramenta. Agora... Esse é o resultado final dessa modificação. Eu consegui reabrir um pouco os furos, coloquei um apoio nessa parte do soprador, na furadeira de bancada, e consegui fazer esses furos bem retos. E como que ficou essa questão do ajuste de velocidade? Aqui ele está no mínimo. Pressionei o gatilho, ele não vai funcionar. Da medida que eu girar o potenciômetro, ele vai aumentando a rotação do motor gradativamente. Eu fiz uma marcação, aqui ó, esse pontinho que eu fiz a marcação aqui, é onde ficou a rotação original, só para a gente ter a questão de referência, né? Quando ele chega nessa parte aqui que tem essa linha, isso porque eu já fiz os testes com o tacômetro, mas eu vou mostrar para vocês. Quando ele chega nessa parte aqui, ele já atinge 100.000 rotações por minuto. E depois que ele atinge 100.000 rotações, ele ainda gira mais esse tanto no potenciômetro. Dá uma diferença muito grande aqui na rotação. Só para vocês verem essa questão do controle de rotação, aqui ele está no mínimo. Aqui ele já começa a girar. É uma rotação bem baixa, eu já vou mostrar isso no tacômetro, mas aqui eu consigo esse ajuste bem fino e gradativo da rotação. A força de vento aqui no final aqui ficou muito forte, mas aí gasta bateria demais da conta. Eu vou mostrar isso também no teste de corrente. É uma diferença muito grande mesmo. Aqui no teste de rotação, vou deixar ele na velocidade mínima. Essa é a rotação mínima. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Ficou
Ficou em aproximadamente 17.000 rotações nessa mais fraca. Consegui deixar ele apoiado aqui. Vou aumentando a rotação aqui no potenciômetro. Já está em praticamente 100.000 rotações, que é o limite desse tacômetro. Reparem no barulho que ele vai fazer quando eu terminar de girar o potenciômetro. O barulho aqui, pessoalmente, aumenta bastante, ele fica bem mais agudo. Eu deixei o potenciômetro setado na rotação original que ele era, né? Para vocês verem o teste de corrente. Quando ele estava na plaquinha original, ele ficava ali em torno de 18 amperes. Selecionei o potenciômetro aqui para a rotação original. Dá os 16, 17 amperes aqui. 17 amperes, pouca coisa que mexe no potenciômetro, que ele já aumenta bastante a amperagem nessa rotação mais alta. Mas esse controle de rotação em velocidades baixas fica muito bom se você quiser ter um tempo de sopro maior nessas rotações mais baixas aqui. Claro que a pressão do vento ela fica mais fraca, mas o consumo cai bastante, mas bastante mesmo. Aí vem aquela outra questão, porque ele joga a rotação desse motor muito acima do original, que a amperagem aqui praticamente dobra, para vocês terem uma ideia. Vou jogar ele no mínimo e vou aumentando o potenciômetro gradativamente até chegar no máximo. Repara na amperagem que vai aparecer aqui no multímetro. Não é erro. 33 amperes de consumo com a rotação máxima dessa plaquinha. E para quem acha que bateria da China não tem uma descarga boa, uma bateria da China. Bateria da ProStormer essa daqui, descarga aí de mais de 30 amperes. Aí, pessoal, tem essa questão. Para uso com a rotação mais baixa aqui, fica muito bom porque você vai poupar bastante a bateria. Agora, se for usar ele na rotação aqui no talo, na rotação máxima, você vai drenar a bateria muito, mas muito rápido mesmo. Eu vou repetir alguns testes que eu fiz com esse soprador quando ele estava original. A questão do vácuo da garrafa, o vácuo no saco de lixo com um cobertor dentro e para encher colchão de ar. Só para a gente ver a questão de diferença de tempo que ficou quando joga ele nessa potência máxima. Em todos esses testes, primeiro eu vou deixar ele setado aqui na rotação original, até marquei ela aqui. Eu deixei ele setado aqui nessa rotação original e durante o teste eu vou jogar para a rotação máxima para ver a diferença que vai ser na questão do vácuo. Agora o vácuo aqui com o saco de lixo, da mesma forma. Primeiro eu vou começar com a aspiração com a rotação original e depois durante a aspiração eu já vou mudar aqui para a rotação máxima. Aqui eu vou colocar a mangueira porque ele acaba sugando o saco de lixo quando ele fica muito perto aqui. Rotação original. Aumentei para a rotação máxima. E agora, o último teste, que é o teste de inflar o colchão. Eu vou apenas inflar ele, tá? Durante o vídeo aqui, só pra gente ter uma questão de comparação mesmo. Vou inflar primeiro na velocidade original, vou deixar o timer na tela, depois eu vou esvaziar o colchão e inflar ele na velocidade máxima. Velocidade original.
E agora velocidade máxima. Uma última comparação daqui de força da questão do original para essa mudança. Ele ainda está setado aqui na rotação original. Vou ligar. Ele fica quietinho, ele não tomba para trás aqui. Ele quase tomba, mas ele ainda fica meio estável. Quando eu jogo na rotação máxima, ele não para. A diferença de pressão final aqui é muito grande, mas aí você tem esse consumo bem maior de bateria. Por outro lado, você tem um controle de rotação muito bom aqui, desde baixas rotações, baixa pressão de vento, até altas rotações com alta pressão de vento. Então tá aí uma alteração bem interessante para esse soprador. Eu teria feito essa alteração se ele não tivesse estragado? Com certeza não. Por quê? Tem um pró e um contra para essa modificação. O pró, você ganha um controle muito bom de rotação e, consequentemente, a pressão variável do vento aqui. Você consegue uma pressão muito superior à pressão original que ele já tem. E é uma pressão boa, a pressão original. Mas o ponto negativo é que não é uma alteração simples. Se você não tiver paciência para mexer com essa parte eletrônica, com adaptações, esquece, não inventa moda, porque dá trabalho demais. Eu quebrei a cabeça para achar aquela posição dos cabos aqui dentro, achar um local bom para o potenciômetro ficar, que não atrapalhasse aqui na pegada do cabo. E assim, realmente, deu trabalho. O soprador original, tô falando dele original, é uma ferramenta excelente, você não vai ter problema. Eu tive problema porque eu inventei moda. A bancada tem um tampo de metal, fui inventar de fazer um teste ali com o motor praticamente pelado e fechou curto, perdi a plaquinha. Eu ia tentar recuperar essa plaquinha original, mas eu não sabia se tinha queimado mais coisa. O risco de eu colocar componentes aqui e queimar novamente era muito grande. Aí eu decidi comprar uma placa nova para fazer essa alteração. E nessa questão de placas, motor brushless, é muito difícil você ter problema no motor físico. No motor, eu falo assim, motor físico, na questão do motor mesmo, estator e o induzido. O que você mais vai ter problema em motores brushless são no circuito eletrônico. Eu vou deixar na descrição o link dessa plaquinha, o limite de amperagem dela aqui é mais ou menos 40 amperes, eu acho que já está no limite dela mesmo, se ela tiver uma refrigeração adequada. E eu vou deixar na descrição também uma outra plaquinha que tem a metade de capacidade dessa carga. Vou deixar algumas placas de parafusadeiras, caso vocês queiram fazer um upgrade aí, queiram recuperar uma máquina que esteja com o circuito eletrônico queimado. Aí vocês fiquem atentos se a placa é compatível, questão de tamanho, olha a descrição dos anúncios, beleza? Bom pessoal, então é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal também, pois isso ajuda bastante nas recomendações do YouTube. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!